Fala, Caveira! Seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Rodrigão, seu professor de Direito, e eu tenho a honra de ter você nesse treinamento sobre comunicação não violenta. E hoje nós vamos trabalhar juntos aqui os pilares da comunicação não violenta, e eu preparei um macete no final para que você consiga memorizar com tranquilidade o que eu vou te falar. Portanto, aqui você já sabe, né? São 3 pilares aqui. O que cai, como memorizar, tá bom? Portanto, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva, compartilhe esse vídeo e vamos junto, tá bom? Tem que o quê? Vibrar! Valeu, vamos lá! Então, olha aqui. Aqui estão os meus contatos, né? No Instagram, professor.rodrigão, no Facebook, professor Rodrigão. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar um direct lá, porque é uma honra poder te orientar, ok? Então, vamos lá. Olha aqui. Em rock, né, para quem está chegando aí hoje, é Instituto Rodrigo Costa, sou eu que estou produzindo as questões, todas com base no edital, muito tranquilo. Então vamos lá, são pilares da comunicação não violenta. Você que já acompanha há mais tempo, o que a gente faz aqui primeiro? A gente destaca o assunto. Qual que é o assunto? Pilares, não é? Da comunicação não violenta. Muito bem. E qual que é o comando? A segunda marcação que a gente faz, né? É o exceto. Portanto, a gente o quê? Circula, faz um retângulo aí, tá? E aqui o que acontece? Nós já sabemos que nós queremos a resposta errada. Então vamos lá. A consciência é um dos pilares da comunicação não violenta? Sim, tá? Por que a consciência é um dos pilares da comunicação não violenta? Porque ela vai me mostrar os pontos fortes e os pontos fracos de quem? Os meus. E isso gera o que? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Por que o autoconhecimento é um dos pilares da comunicação não violenta? Porque se eu reconheço que eu também tenho fragilidades, por que eu vou menosprezar o outro? Por que eu vou xingar a outra pessoa? Tá bom? Então fique atento com isso e vai anotando aí, tudo junto comigo, tá bom? Pontos fracos, pontos fortes, ok? Vai gerar o quê? O autoconhecimento. Portanto, a consciência é um dos pilares da comunicação não violenta. Beleza? Vamos lá. Olha aqui, linguagem. A linguagem, ela pode ser tanto verbal quanto não verbal. Você que assistiu o outro treinamento, você já entende que a comunicação não violenta, ela não está preocupada apenas com o conteúdo da mensagem, mas também como essa mensagem ela é transmitida. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, eu gosto muito de você, com essa cara toda amarrada, fechadona, o que acontece? O conteúdo foi bom, né? Foi bonito, porém a forma não verbal, a forma como eu me expressei foi violenta. Então a linguagem ela é verbal e não verbal, para quê? Para que eu pense antes de falar, para que eu pense antes de agir, tá bom? Então vamos colocar aqui, linguagem verbal e não verbal, né? Como consequência disso daqui, seria, né, pensar antes. Muito bem. Comunicação. Comunicação é um dos pilares da comunicação não violenta? Sim, ok? Por que a comunicação é? Porque aqui eu vou saber como pedir e como ouvir. Para que isso? Para poder respeitar a opinião alheia. Fique atento com isso, tá bom? Porque a comunicação é a forma como eu vou respeitar, como eu vou lidar com o outro, ok? Então, como pedir, como ouvir, sabendo respeitar a opinião alheia. Muito bem. Portanto, se consciência, linguagem e comunicação são
fazem parte desses pilares, obviamente que divulgação não é. Então, portanto, divulgação não é um dos pilares, e sim o que? A influência. Então, vamos lá. Vai ser influência. Tá? Se não colocar o acento, o que? Influencia, né? Então, a influência. Só que um detalhe aqui importante. Influência é o poder que eu tenho, a influência que eu exerço, tá? Portanto, aqui, o poder, a responsabilidade, mas o que coloca lá no texto é poder, tá? Portanto, o poder que eu tenho, ele não é uma coisa autoritária, eu posso dividir com outras pessoas. Exemplo, vamos lá. Eu sou o responsável pelo meu setor, ok? Só que eu posso saber dialogar com as outras pessoas para que elas façam o próprio serviço de uma forma mais organizada, tá? Isso é o que? Eu tenho o poder? Tenho, mas eu não preciso ser autoritário, tá? Vamos colocar isso aqui, você lidando com o menor lá, com a criança e com o adolescente. Você é o responsável por aquele ambiente, mas você não precisa agir de forma autoritária, portanto você pode dar um certo grau de liberdade dentro dos limites para que a convivência seja mais harmônica. Não precisa ignorar aquela pessoa, não precisa destratar, ok? Mesmo sendo o responsável, você não precisa ser autoritário. Isso que é o que? A influência, saber dividir o poder. Eu estou colocando tudo conforme o que está escrito na referência bibliográfica, ok? Então vamos lá. Então a influência aqui, né? Nem tudo está sob o meu controle, mas eu posso, né, dividir o poder com quem está ao meu redor. Então, bora lá. Então, posso dividir o poder. Agora sim, o que eu pensei em relação a como que a gente poderia memorizar, portanto, esses 4 pilares aí da comunicação não violenta? Aí o que eu fiz? Eu fiz uma associação com o nosso rosto. Eu vou te mostrar aqui, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente vai memorizar isso daqui, ó? Imagine aí que esse daí é o seu rosto, tá? Então o primeiro pilar aí, o que eles colocam aí, vai ser o que, ó? Vai ser a consciência. Portanto, aqui, ó, o nosso cérebro vai ser o que? A consciência. E aqui eu vou só retomar ali para não ficar uma coisa vaga. Eu gosto de fazer tudo muito bem organizado. Então vamos lá, ó. Coloque aí junto comigo. São o quê? São os 4 pilares da comunicação não violenta. Tá bom? É um marca-texto aqui vermelho, porque aí isto. Muito bem. 4 pilares da comunicação não violenta. O primeiro deles é a consciência, então é a sua mente, tá? Depois disso vem o que? Vem a linguagem, tá? Então você vai associar com a sua língua. Eu vou fazer uma língua pequena aqui, né? Tem gente que tem uma língua maior do que essa, mas não é o seu caso, tá? Então a linguagem aqui, a linguagem é a outra, é o outro pilar da comunicação não violenta, tá bom? Aí o que acontece? Eu penso, eu tenho a língua coçando, eu vou querer o quê? Fazer a comunicação. Então a comunicação é quando essa linguagem sai, quando você está mexendo esses lábios aí, ok? Então eu tenho a comunicação. Depois que eu falo, eu tenho o controle do que eu falei? Não. Portanto, o que acontece? A influência, ou seja, o que isso vai acarretar para os outros, eu não sei. Então, aqui está. O que seria, portanto? Ó, é o seguinte, vamos jogar esse aqui. Ó. Aqui está consciência, linguagem, a língua, comunicação. Depois que eu falo, como você aí, qual vai ser a influência da minha comunicação, eu não sei, tá?
Então, isso daqui, obviamente, esses não são os conceitos do que vem a ser cada um deles. Nós vamos retomar isso aqui para poder finalizar. Mas a forma mais fácil que eu encontrei para que você conseguisse memorizar é utilizando a sua cabeça mesmo. Portanto, fala junto comigo aí. Consciência, linguagem, comunicação, mexe os lábios aí, né? E o que? A influência. Beleza? Então, vamos lá para a gente fechar essa parte aqui. Vamos retomar os conceitos. Ó. A consciência, portanto, é até uma coisa engraçada, né? Mas enfim, vamos lá. A consciência, vou pegar aqui, colocar 2 pontos, cada um com sua cor. Vamos lá, isso. Consciência vai ser o quê? Os pontos fortes e os meus pontos fracos. Para gerar o quê? Autoconhecimento. Beleza. Depois vem o que? A linguagem. Essa linguagem, ela pode ser tanto verbal ou não verbal. Então, essa linguagem, ela pode ser verbal ou não verbal. E eu preciso segurar a língua aí, eu preciso saber pensar, né? Então, eu vou o quê? Pensar antes. Pensar antes. Ok? A comunicação aí é o que? Saber respeitar, saber o que pedir e como pedir. Então, pegar aqui de preto, né? Vai ser, ó, em relação a pedir, né? Então, aqui é como e o que. E é como pedir e como ouvir, na verdade. Então, deixa eu só trocar ali. Pega aí, apaga aí junto comigo. Isso. Então, escreve aí junto. Vai lá. Ó, vai ser o quê? É como. Isso. Como pedir. E como ouvir. Justamente. Para poder o quê? Respeitar a opinião alheia. Isso aqui nós já vimos, ok? E a influência aqui, né, vai ser o que? Vai ser dividir. Aí deixa eu só apagar ali para caber, tá bom? Então vamos anotar aqui de novo, ó. Isto. Então pega aí, ó. Aqui vai ser a influência. Isso. É dividir o poder. Ok? Dividir o poder. Então aí, resumido para a gente, de uma forma bem didática, de uma forma bem clara mesmo, quais são esses 4 pilares aí da comunicação não violenta, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que realmente você tenha aprendido. Lembre, deixe o seu like, é muito importante, tá bom? O seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal, me procure lá no Instagram. E ó, um detalhe aí, em breve eu estou pensando em lançar aqui um curso só sobre o ECA de resolução de questões, tá bom? Eu vou mais à frente falar com vocês os valores e tudo, mas se você já tiver interesse, me manda aí um comentário, porque é uma honra participar junto com você, ok? Grande abraço, fique com Deus, valeu!